qual que é a sua visão? Porque acho que isso é importante para quem está vendo a gente entender qual a visão do atleta. Eu acho que no Brasil existem bons preparadores físicos, mas são poucos. Eu acho que a maioria do pessoal que se forma em educação física às vezes quer somente ser personal trainer e acaba não se especializando e acaba também às vezes não tendo oportunidade de trabalhar com atletas, por exemplo. Então por que eu vou me especializar se eu não estou trabalhando com nenhum atleta, por exemplo? Então eu acho que é uma visão que às vezes o preparador físico tem e que às vezes acaba afunilando e o cara não tem outras oportunidades na carreira. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Elite Training. Hoje a gente está recebendo aqui o Thomas Bellucci, um atleta aí que eu estou tendo o prazer de treinar no último ano. A gente está com esses 12 meses de trabalho aí, mas também uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer nessa questão, não só do treinamento em si, mas aquilo que ele pensa sobre treino, como ele tem na trajetória dele, na carreira dele, coisas interessantes para contar, que a gente tem compartilhado ao longo desses meses aí. E acho que são coisas que a gente tem que compartilhar com vocês também, não só pela grandeza que ele representa, né, para o esporte brasileiro no geral, mas também que mostra um pouco da visão do atleta com relação a nós profissionais. A gente vai ter essa próxima hora de bate-papo aí, espero que vocês gostem. E bem-vindo a mais um episódio nosso aí, para compartilhar não só um bate-papo legal, mas também bastante informação técnica aí que eu acho que vai ajudar vocês. Sempre que a gente faz algum tipo de conteúdo, a gente tenta colocar isso aí também como ferramentas, né, que vocês vão poder usar no dia a dia de vocês como treinadores, tá bom? E quem não é treinador vai curtir um bate-papo com um cara aqui que com certeza é um ícone nacional aí. Tomás, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Obrigado você. Com certeza é uma coisa que a gente estava querendo fazer há bastante tempo, né? Agora conseguimos ajeitar um tempo aí entre suas viagens e tudo mais. E pra gente começar, cara, assim, longe de querer, né, apresentar, você é um cara com um currículo que acho que já é conhecido, mas conta um pouco da tua trajetória desde o início da carreira, né? Como é que você começou, como é que você entrou no tênis, até chegar a ser aí o número 20 do mundo, num esporte que não é um esporte que tem uma, vamos dizer assim, um esporte popular, né? Exatamente, no Brasil principalmente. Então conta um pouco da tua carreira, como é que você chegou até esse lugar. Eu tenho até uma história engraçada que eu às vezes conto. Contar um pouco desde o começo mesmo, que é uma história legal. Meu pai meu pai é um senhor, já tem uma certa idade, e a gente tinha uma chácara em Tietê. Eu nasci em Tietê, mas sempre morei em São Paulo. E meu pai tinha uma chácara que ele tinha um campo de futebol dentro da chácara dele. Acho que eu até contei essa história já para você. E ele jogava futebol com os amigos e começou a se machucar muito, porque ele já tinha, sei lá, 50, 60 anos. E um dos amigos dele falou, meu pai chama Ildebrando. Ildebrando, por que você não transforma essa quadra de futebol numa quadra de tênis? Vamos começar a jogar tênis, que é menos evasivo para o seu corpo, você está ficando mais velho, vamos fazer um esporte mais tranquilo. E meu pai tinha um campo de futebol, né, de gramado, e ele cortou a grama do campo de futebol e colocou uns barbantes na quadra, no campo, na verdade, né, e fez uma quadra de tênis e comprou raquete na época, aquelas raquetes de metal, não sei se vocês lembram, raquete de aço mesmo, em supermercado que vendia naquela época, e começou a jogar tênis com um amigo dele. E daí ele começou a tomar gosto pelo esporte, e eu era pequenininho e comecei a jogar tênis com meu pai desde pequeno nessa quadra de grama. Que idade era isso? Eu desde que eu nasci, tinha uns 3, 4 anos de idade. E daí meu pai transformou esse campo de futebol que era de grama numa quadra de saibro de tênis, e daí foi onde tudo começou. Eu comecei a jogar tênis com meus pais, e daí eu tomei gosto pelo tênis e tô aí até hoje. Bom, você vê, a gente costuma falar sempre dessa coisa de que muitas vezes o atleta, quanto mais tarde ele se especializa no esporte, né, melhor porque ele adquire um repertório motor, né, que vai ajudar ele depois a ser um atleta mais robusto, um cara mais completo, até se lesionar menos muitas vezes. E até você começar, né, a jogar tênis,
Quantos esportes você já tinha feito? Tinha algum outro esporte que você gostava mais? Enquanto você começou a jogar tênis, você ainda praticava outros esportes? Ou você ficou só no tênis? Como é que foi esse começo? Eu jogava futebol, até os meus 11, 12 anos eu jogava tênis e futebol. Eu ia de manhã para a escola, à tarde eu jogava tênis e depois eu ia jogar futebol. Só que no futebol eu não era muito bom e daí ficava no banco de reserva e daí você acaba deixando de gostar tanto, porque o tênis eu era muito bom e no futebol eu era meia boca, então eu acabei com uns 12 anos parando de jogar. Mas é muito importante fazer esporte desde pequeno e eu não conheço assim, nenhum jogador de tênis que não tenha começado a jogar tênis desde pequenininho. Pequenininho eu digo com 8 anos no mínimo, no máximo, porque é muito difícil você aprender depois que você tem 15, 14 anos e conseguir virar profissional, é muito difícil. Então é muito importante, se você quer ser um atleta, começar desde pequeno e aprender algum esporte, né? Não que seja o esporte que você vai também querer ser profissional, mas aprender vários esportes desde pequeno é muito importante para conseguir desempenhar bem, né? E assim, o teu início, né, foi, como você falou, foi espontâneo. Não é que teu pai fez você jogar tênis, né? Não, tipo, tinha uma quadra de futebol e aí ele construiu uma quadra de tênis e você pegou o gosto naturalmente. Sim. Você acha que isso teve uma importância grande, o fato de você não ter sido obrigado a jogar tênis, mas foi algo que simplesmente ele construiu a quadra para jogar tênis como jogava futebol, ou seja, um lazer, e você adquiriu o gosto a partir disso, não foi uma coisa que foi empurrada para você? É óbvio que depois de um tempo, obviamente, que a coisa começa a ganhar uma importância diferente, mas o fato de ter sido espontâneo, você acha que foi uma das coisas no começo, que sim, no começo era um lazer, né? No começo eu jogava porque eu era criança, gostava de estar dentro da quadra. Meu pai até me expulsava no começo, porque ele estava jogando com os amigos e eu queria jogar, ele não deixava. Mas depois começa a virar obrigação, né? Porque às vezes você tem que treinar mais do que você quer e já não fica você não tem prazer em todo o tempo que você está dentro da quadra. E meu pai sempre foi muito disciplinador, muito rígido, então ele sempre cobrou disciplina, eu chegar antes no treino, alongar, aquecer. Então, mesmo ele não sendo do esporte e não conhecendo muito tênis, não sendo um cara que conhecia muito o esporte, ele meio que era o sonho dele também eu começar a virar profissional. Então ele sempre foi muito rígido assim nos meus treinamentos, sempre cobrou muito dos meus treinadores, do pessoal que me treinava. E eu acho que também isso foi uma das coisas que me levaram a virar profissional, porque eu chegava antes que todo mundo, meu pai me obrigava a estar sempre pronto para jogar, a nunca atrasar, a dormir cedo, a me alimentar bem, a não sair nas festas de final de semana. Então isso tudo meu pai foi me disciplinando. É claro que tem o seu lado bom e o lado ruim, né? Você acaba abrindo mão da vida pessoal, abrindo mão, abdicando de muita coisa, mas também tem o lado bom de eu ter virado profissional e mesmo se eu não virasse profissional, todas essas qualidades você leva para a sua vida, né? Não só no que você faz, mas em outras coisas também. E é interessante você estar falando isso porque uma vez eu já conversei com outros atletas, né? E alguns chegaram a me relatar que os momentos mais felizes da carreira deles não necessariamente foram os momentos no qual eles atingiram o ápice profissional, no sentido de que ele conquistou às vezes um título que foi importante para ele, mas aí eu pergunto qual foi o momento da tua carreira que você vai ter mais prazer em praticar o esporte, né? Porque muitas vezes você ganha um título, né? Porque você está obviamente no seu ápice físico e técnico. Mas a gente acabou de falar, né? Aquela pressão, né? De poder ter que ganhar, de ter nunca ali... é o suficiente, às vezes. Então às vezes você fala, pô, eu ganhei esse título, mas o momento em que eu mais tive prazer foi 5 anos atrás, quando a coisa era mais natural, quando não tinha essa pressão toda. Isso chegou a acontecer com você também? Tipo, o seu ápice físico e técnico foi no mesmo tempo em que você realmente tinha o maior prazer em jogar tênis? Ou isso aconteceu antes? Como é que foi na tua carreira isso? Eu acredito que não também, porque o que acontece? Eu sempre tive um sonho de jogar tênis, de ser profissional. E é muito difícil no começo da carreira, né? No começo da carreira é difícil você sair do juvenil, entrar no profissional e já sair ganhando. Você perde muito, você tem muitas derrotas e isso te faz ficar muito frustrado o tempo inteiro. E a partir do momento que eu comecei a sentir o gosto das vitórias, eu comecei a ganhar e comecei a falar, pô, eu acho que vai dar, sabe?
eu acho que nesse momento que você cai na real que você pode realmente ser um jogador de tênis profissional e viver aquilo. Só que daí você vai avançando e para mim, por exemplo, eu entrei top 100 muito cedo, entrei entre os 50, cheguei a 20 do mundo, só que parece que quando eu fui avançando na minha carreira, eu nunca achava que era o suficiente, que eu poderia alcançar, que eu poderia ir um pouco mais longe. Então, quando eu cheguei a 20 do mundo, eu falei, puta, eu acho que consigo chegar a uns 15, talvez. Então, eu nunca estava satisfeito na posição que eu estava, nunca era o suficiente. Isso me trazia uma vontade de treinar mais, de me dedicar mais, de nunca me acomodar, mas também o aspecto mental às vezes não era bom, porque eu sempre me cobrava muito e eu nunca estava satisfeito comigo mesmo. Então, era uma pressão interna minha que eu sempre estava um negócio me incomodando de não estar numa posição que eu estava confortável. Então, eu acho que o momento mais prazeroso assim que eu tive na minha carreira foi quando eu ganhei meu primeiro título, que foi para mim uma surpresa assim, eu não esperava. Foi em 2008. Qual título foi? Foi na Suíça. Foi na Suíça em 2008. Foi uma coisa totalmente inesperada para mim, mas parece que foi um conto de fadas assim, sabe? Só que daí depois o que acontece? As pessoas começam a criar expectativa em cima de você, você já também começa a criar expectativa em ir para os torneios e ganhar de novo, e não começa a ficar tão prazeroso a partir daquele ponto. Então, por mais que você esteja numa posição melhor, você está mais pressionado, você está mais... Comigo, pelo menos, né, aconteceu isso. Então, é uma faca de dois gumes aí, né? Às vezes você tá indo bem, mas também tem um lado da pressão de tem que se cobrar cada vez mais. Porque o sacrifício, né, que você tem que fazer em outros aspectos da vida, muitas vezes tornam o processo, né, não tão, vamos dizer assim, chato, torna o processo chato, né, e talvez não tão feliz, né, como você deveria começa ser. De tantas coisas que você abdica de para estar jogando, o tênis acaba sendo a causa de você não conseguir fazer outras coisas que você quer fazer. Então, às vezes, você acaba achando que o tênis que é o único problema da sua vida, sabe? Você fala, pô, mas por causa do tênis eu não consigo sair pra balada com meus amigos, não consigo passar tempo com a minha família, com meus pais, não consigo ser um bom marido, um bom filho, um bom amigo. Então, você acaba falando, pô, mas o tênis não é tão legal assim. Eu podia ter tempo de fazer isso tudo, de desfrutar tudo que eu posso fazer, né? Mas infelizmente o esporte de alto rendimento não é assim, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas e às vezes as pessoas não entendem isso, né? Que tudo tem o seu lado bom e o lado ruim. Ser famoso ou ser bem-sucedido, ganhar dinheiro não é assim um conto de fadas quanto parece, né? E acho que é legal você estar falando isso, porque é uma das coisas que poucos atletas falam, ou mesmo quando falam, né, pouca gente ouve esse tipo de coisa, porque geralmente o que se tem, né, a visão que se tem da vida do atleta é que é uma vida no qual, legal, o cara ganha dinheiro fazendo esporte, olha que coisa legal de ganhar. Com 30 anos o cara se aposenta e tá rico. Tá rico, mas assim, ao mesmo tempo eles não têm a consciência, ou pelo menos não pensam de quantas coisas você abre mão para poder se tornar um atleta. Desde pequeno, né? Desde os 12 anos, 10 anos, você já tá abrindo um monte de coisa. E ninguém se torna advogado com 10 anos, 12 anos, ninguém se torna médico com 12 anos, ou seja, o atleta, na verdade, ele até pode parar mais cedo, mas ele começa muito mais cedo também, né? Então... E isso você não consegue recuperar, né? E você não consegue a sua infância, recuperar. sua adolescência, você não recupera. Exatamente. E aí entra essa questão do aspecto emocional e psicológico, que os atletas muitas vezes sofrem nessa questão da performance, que influenciam na performance, que os preparadores físicos, muitas pessoas da área não entendem de onde vem isso. Muitas vezes negligenciam isso no atleta, que acham que o atleta é uma máquina física de performance. E não entende que tem outros aspectos que ele está trazendo com ele desde a infância que vão influenciar a maneira como ele vai desempenhar no aspecto físico, técnico, tático, que seja. Né? E então os preparadores físicos não levam isso em consideração no processo, no todo. E mesmo quando levam, ainda assim falham em entender como isso de repente pode afetar a performance. Então, muitas vezes se você não entrega algo nessa questão física, pode ser que não seja um problema físico, pode ser um problema psicológico. Como é que às vezes o problema que o cara tem em casa, por exemplo.
Exatamente. Então, como é que, em quais momentos da tua carreira isso te influenciou? Em que momento você falou, poxa, legal, fisicamente eu estou bem, mas eu preciso trabalhar mais a minha questão mental? Como é que isso funcionou para você ao longo da tua... No meu caso, 100% dos meus problemas dentro da quadra eram influenciados pelo aspecto fora, por exemplo. Porque eu sou um cara muito sensível assim ao meu redor, assim. Então, se a minha esposa não está bem, se minha mãe não está bem, minha irmã ou meu técnico não está bem, isso me afeta dentro de quadra. Tem caras que são mais frios, assim. Você pega os europeus, por exemplo, eles são caras mais frios, eles não tratam um relacionamento muito próximo, assim, mas o brasileiro ele é muito, muito próximo, assim. Eu sempre fico muito amigo dos meus técnicos, dos meus preparadores físicos. Tanto é que muitas vezes o meu preparador físico, por exemplo, conhece mais da minha vida do que o meu melhor amigo, às vezes. Porque eu passo mais tempo com ele do que com meus amigos, por exemplo. Então, às vezes eu não estou treinando bem, ele sabe que é algum problema que eu estou tendo em casa, por exemplo. Você fala, cara, por que ele não está rendendo? Será que ele está cansado porque eu treinei muito pesado ontem? Ou porque ele brigou com a namorada ontem? Então, às vezes você não consegue discernir isso se você não conhece muito bem o atleta. Então, é muito importante se você, além de ser um bom preparador físico, um bom técnico, você conhecer o seu atleta de cabo a rabo. Você olhar para o seu atleta chegando no treino e já saber se ele está bem ou está mal. Porque às vezes você quer exigir do cara, sendo que ele não tem... o problema dele não é físico, o problema dele vem de outro lugar, que às vezes se sentar para ele conversar vai fazer ele treinar melhor do que ir lá e puxar ele ou falar que ele está fazendo corpo mole, por exemplo. Exato. Então eu sempre tive uma proximidade muito grande com a minha equipe. E eu morei 2 anos nos Estados Unidos e eu tive alguns técnicos lá, e a relação com um treinador nos Estados Unidos, por exemplo, é muito diferente do que do Brasil. É muito mais fria lá. E eu me adaptei muito mal a esse relacionamento, porque eu não conseguia me abrir com o meu técnico, por exemplo. Às vezes eu não estava bem para treinar, só que eu não conseguia me abrir com o meu técnico porque não tinha essa proximidade. Ele não dava essa abertura para você conseguir. Não dava essa abertura para falar, pô, eu não tô legal hoje porque eu dormi mal ontem, porque eu não consegui, sei lá, briguei com o Joãozinho, por exemplo. Então cada atleta funciona de uma maneira, né? Eu funciono assim. Eu acho que o brasileiro ele é muito assim, né? Para ele é muito importante as relações com o treinador, com o preparador físico, com a equipe em geral, né? E, bom, só desviando um pouco o assunto, mas ainda assim falando dessa questão de você, né, começar muito cedo, e você falou do seu primeiro título. Ao longo da tua carreira, quantos títulos você já acumulou até hoje? Aqui no Brasil, fora, você tem aí sem número? De ATPs, 4 títulos. 4 títulos e 4 finais. Challengers eu não sei, que é um nível abaixo, né? Tá. E assim, você chegou a número 20 do mundo. Quantos brasileiros 21. Antes de você chegaram nessa posição? O Guga chegou número 1, né? E eu acho que depois do Guga fui eu, o mais longe, assim. O mais longe. Teve o Thomas Koch, que chegou acho que 24. O Meligeni chegou acho que 25. Daí teve outros aí que chegaram no top 50, top 100. Mas top 20? Top 20 eu acho que só o Guga chegou. Só o Guga eu cheguei a 20, chegou, acho que depois 21 que sou eu. Tá. Mas o esporte, o tênis no Brasil é pouco popular, né? O Guga popularizou muito, né? Há uns 10, 15 anos atrás. Mas hoje em dia está ficando menos popular, né? Tanto é um esporte caro, né? De se praticar. Então, por que você acha que não populariza? Por que teve aquele boom depois do Guga? Eu lembro muito disso. Sim. Eu lembro até que apareceu os programas de televisão, a criançada toda indo jogar tênis e tal, porque obviamente tinha acho que a carência de ídolos muitas vezes faz com que o esporte não consiga se popularizar tão rápido, né? Quando você tem um ídolo é mais fácil. Por que você acha que o tênis ainda engatinha um pouco no Brasil? E você acha que é a questão econômica? Qual que você acha que é o fator que mais influencia? Eu acho que a questão econômica, sim, é um fator muito relevante, porque para você alugar uma quadra, para você pagar um treinamento, para você comprar uma raquete, comprar um tênis, comprar bola de tênis, isso tudo é muito caro no Brasil. E na Europa o custo é muito mais barato. Por exemplo, eu treino em Portugal com o meu treinador, a gente aluga a quadra por 3, 4 euros a hora. E aqui em São Paulo, se você for alugar uma quadra, eu acho que você não encontra por menos de, sei lá, vou chutar, R$100. Então, quem consegue pagar R$100? É muito difícil. Né? Você tem que comprar um tubo de bola. No Brasil, um tubo de bola é R$50.
Então você vai colocando tudo isso na balança, acaba funilando para pouquíssimas pessoas que têm condições de praticar o esporte, né? E além disso, eu acho que o nosso país é muito carente de bons profissionais que possam guiar os jogadores a seguir a carreira profissional. Eu acho que isso também causa um atraso assim no nosso esporte, né? A gente consegue às vezes trazer a criança pro tênis, só que ela não fica muito tempo lá. Quando ela começa a ficar um pouco mais velha, ela acaba parando de jogar, ou acaba indo para outros esportes, acaba estudando, porque ela não tem mais motivação de continuar no esporte. O tênis é um esporte muito difícil, então você demora muito tempo para aprender. Então às vezes a criança fica desmotivada no começo, então você precisa de bons profissionais também que consigam manter essa criança fazendo aula, interessada no desenvolvendo no as habilidades, né, É. físicas e técnicas que precisam, né, para você estar no jogo, principalmente se você quiser estar no alto nível. Sim, né? se você não tem bons profissionais, essa criança acaba indo para outros esportes, acaba indo para os estudos, né? E tem uma coisa interessante que a gente conversou certa vez que a gente estava treinando, né? E a gente fala muito de treino e preparação física. E você me falou uma coisa que me fez pensar, até comentei isso com outros profissionais amigos meus, né? E a gente chegou a falar sobre isso em até alguns cursos, muitas vezes que a gente está dando curso eu comento isso com os preparadores físicos, da sua visão com relação à preparação física e mais especificamente sobre o nível do preparador físico no Brasil. Você pode falar até fora do Brasil, porque você rodou bastante, mas especificamente aqui, porque você já teve bastante experiência com vários, né? Qual que é a sua visão com relação à qualidade dos profissionais de educação física? A gente falou isso lá atrás, você falou, poxa, para mim o profissional de educação física ainda parece uma pessoa muito amadora, né? Que ainda não tem uma visão profissional, que ainda não tem, vamos dizer assim, tem as capacidades. São poucos. Mas não desenvolvem isso da maneira como deveria para conseguir trabalhar com alto nível. Qual que é a sua visão? Porque eu acho que isso é importante para quem está vendo a gente entender qual a visão do atleta. Eu acho que no Brasil existem bons preparadores físicos, mas são poucos. Eu acho que a maioria do pessoal que se forma em educação física às vezes quer somente ser personal trainer e acaba não se especializando e acaba também às vezes não tendo oportunidade de trabalhar com atletas, por exemplo. Então por que eu vou me especializar se eu não estou trabalhando com nenhum atleta, por exemplo? Então eu acho que é uma visão que às vezes o preparador físico tem e que às vezes acaba afunilando e o cara não tem outras oportunidades na carreira. Então, como eu disse, eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos e lá eu acredito que o nível dos preparadores físicos em geral é maior porque existem muitos atletas. Então, o cara consegue se especializar e ganhar dinheiro no esporte. Ele consegue ir para o basquete, ir para o futebol americano. Então, ele sabe que se ele fizer cursos, ele conseguir ter um bom currículo e trabalhar na área, ele vai conseguir ganhar uma grana legal. E no Brasil eu acho que faltam oportunidades e também faltam preparadores físicos qualificados para quando você tem um atleta bom e você precisa contratar alguém, por exemplo. Você tem poucas opções no mercado, por exemplo. E você... É um ciclo, eu acho. Não tem jogador e também não tem preparador físico. Não tem preparador físico porque não tem jogador, então acaba tendo um negócio meio que é um problema cíclico, né? E você já sofreu com isso, né? Tipo assim, muitas vezes, de achar um de cara procurar capacitado... preparador físico e não ter cara especializado no tênis, por exemplo. Fala, preciso de um preparador físico que conheça tênis e que tenha um baita currículo, que conheça do esporte. É muito difícil no Brasil. Dá para você contar nos dedos quantos caras que tem esse currículo, né? Então é muito difícil você encontrar caras assim. Então às vezes os caras começam no esporte, mas às vezes tem uma oportunidade de sair do esporte para às vezes virar personal e ter uma vida mais cômoda. Então acabam indo para um outro lado, né? Então acaba tendo poucas oportunidades, né, nesse uma mercado. coisa que eu percebo muito é isso. Muitas vezes as oportunidades elas se abrem, mas poucas pessoas estão capacitadas, né? Porque o que a gente vê muito e acontece demais é que às vezes o profissional até tem um bom currículo, mas ele não tem na experiência. Sim. Porque as certificações elas estão aí para a pessoa poder fazer, ganhar conhecimento, mas ele tem poucas situações no qual ele realmente consegue colocar isso na prática
para errar, para acertar, para ganhar experiência, que é isso que, na verdade, costumo dizer que as pessoas são contratadas pelo currículo, mas elas são mantidas no emprego pela experiência. Sim. E às vezes as pessoas falham nisso, porque elas não têm, né? Então, ou às vezes também começar mais de baixo e vai subindo, né? Exatamente. Às vezes começar com os garotos mais novos, com os juvenis, depois ir para os profissionais. Só que às vezes o pessoal quer ganhar dinheiro logo na primeira semana de trabalho e fala, pô, vou dar personal que eu vou ganhar mais dinheiro. Não vou treinar esses juvenis aqui que, pô, vai demorar anos até eu chegar no profissional para ganhar dinheiro. Exatamente. Isso acontece. E é verdade, é bom porque essa visão do atleta realmente reflete aquilo que acontece na área. Então, muitas vezes a gente tende a falar da nossa área de dentro para fora, o profissional acha, mas o mais importante é ver como é que os atletas, as pessoas enxergam, né, o profissional, para que ele consiga realmente atender às necessidades do que realmente precisa e não daquilo que ele acha que é. Porque às vezes a nossa visão é um pouco distorcida com relação a isso, porque a gente tende sempre a achar que a gente é melhor do que a gente é, né? Ou sempre achar que a gente tem mais importância do que a gente tem. Sim. Sem levar em consideração a opinião das pessoas que estão fora. Quando você fala, ok, vocês têm qualidade, mas falta isso, falta aquilo. Sim. Ninguém gosta de ouvir essas coisas. Né? E é importante ouvir do atleta, porque talvez as pessoas fariam escolhas diferentes se elas soubessem que o que as pessoas precisam é isso aqui, não isso aqui. Mas eu preciso de alguém de fora que me fale. Né? Porque no tênis, por exemplo, existem treinadores bons, capacitados no tênis, por exemplo, fazendo um paralelo com a preparação física. Só que o que acontece? Existem poucos jogadores de tênis, por exemplo, que têm a possibilidade de virar profissional. Às vezes o cara para de jogar tênis, por exemplo, é um cara que é ex-profissional e vai começar a dar aula a treino competitivo, por exemplo, alto rendimento. E o cara não consegue fazer muito dinheiro, por exemplo. Então ele fala, cara, eu não estou conseguindo ganhar muito dinheiro. Eu vou treinar, vou fazer treinamento social. Fazendo um paralelo, vou virar um personal trainer de idosos ou de pessoas normais, não vou treinar atleta. E o cara começa a ganhar o dobro do que ele ganhava quando ele treinava gente de alto rendimento. Então o cara nunca mais vai para o alto rendimento. E daí quando surge um atleta que quer contratar alguém, o cara olha pro treinador e fala, caramba, mas esse cara aí não tá mais no circuito, não tá mais com essa experiência de treinar profissional, então eu não vou contratar esse cara. Vou contratar alguém que esteja no meio já, né? Então acontece um pouco isso, o cara acaba deixando a área porque o cara não dá tanto dinheiro e o cara acaba perdendo oportunidades, né? Exato. E nessa questão da preparação física, né? Quais foram as situações mais inusitadas, assim, por exemplo, de às vezes preparadores físicos que você pegou na tua infância, ou o tipo de treino que às vezes aquelas coisas arcaicas que a gente via, né? Às vezes você me contou do carrinho do supermercado. Quais foram as situações que você mais você consegue lembrar hoje que mais te marcaram, assim, com relação a falar, putz, se eu olhar para trás, hoje eu não acredito que eu fiz aquilo, ou que alguém me fez fazer tal coisa. Tem alguma situação que você lembre mais? Assim? Tem uma que eu até te contei ali no treino um dia. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos e o meu preparador físico, ele fez a gente... Ele pegou um carrinho de supermercado, colocou anilha de musculação dentro do carrinho e pegou um elástico, conectou nas nossas costas e fez a gente subir uma ladeira puxando o carrinho de supermercado cheio de anilha dentro. Era um treino, acho que o intuito era bom, né? Ganhar potência, ganhar força. Mas assim, eu lembro que era no meio de uma rua, assim, ele em cima do carrinho de supermercado, freando para ter atrito. Então a roda começou a quebrar, a gente saiu rolando na rua. Então é o tipo de treinos que a gente fazia antigamente que não se fazem mais, né? Exatamente. São às vezes muito... os conceitos são bons, mas ainda eram muito evasivos para o corpo, né? Tanto é que com 15 anos eu tive que operar 2 vezes o joelho. Eu fazia muito treino puxado quando era moleque, meus preparadores físicos eram muito, muito duros, mas eu fazia coisas que talvez não precisaria, né? Era muito pesado para mim naquela época. Mas essas coisas elas acontecem demais. O que você vê de histórias aí de atletas que quando começaram, tem até um pouco do que estava falando, né? Quer dizer, o preparador físico, na verdade, tinha zero conhecimento, zero experiência. E tinha boas intenções, mas não sabia como aplicar. Não sabia como aplicar. Né? E aí hoje... Aí o que a gente vê hoje é que, bom, hoje existe informação, tem a internet. Existe muito mais informação hoje em dia. Então o cara consegue errar menos. Mas a gente vê também muitas coisas ruins acontecendo por aí. Tem alguma coisa mais atual, assim, que você chegou a fazer ou ver algum atleta sendo submetido
Você fala, poxa, isso aí é uma coisa que não se usa mais. Eu acho que hoje, assim, falando francamente, um padrão físico que não se atualiza e não se especializa, acho que é por preguiça, porque o que você tem de informação de curso para você se especializar é muito maior do que há 20, 15 anos atrás. Hoje em dia o cara não se especializa porque não quer. Mas hoje em dia, na minha área, por exemplo, os preparadores físicos são bem qualificados, porque os jogadores têm recursos para contratar caras bons. Então, eles contratam sempre os melhores profissionais dos países que eles vivem. Então, hoje em dia, você vê menos, né? Mas se você, há 10, 15 anos atrás, você via muita besteira assim, dos caras fazendo treinos, que você fala, cara, não é possível que esse cara tá fazendo esse treino. Às vezes, antes de jogo, o cara fazendo, sei lá, uns treinos absurdos, assim. Mas hoje em dia, você vê menos, porque acho que é pelos dois, né? Esse jogador ficou para trás porque ele tá já treinando, fazendo treinos que hoje em dia não conseguem mais ter evolução, e o preparador físico também, acho que já caiu o cargo do cara, né? Já pegou um melhor. Com certeza. E aí entra numa questão que eu ia te perguntar, que tem a ver também assim, né, com como mudou o esporte, né? Então, você comparar atletas de tênis lá atrás, década de 60, 70, 80 também, né? E você vê eu, por exemplo, eu sempre fui um cara que acompanhei o tênis, mas eu nunca assisti, né, demais, assim, que nem a gente assiste outros esportes. Mas uma coisa que todo mundo, mesmo quem não acompanha tênis, observa é que o jogo mudou demais, a velocidade está muito maior, os atletas estão batendo na bola mais forte. Hoje tem muito mais a questão física. Você vê uma velocidade de um jogo de tênis hoje, né? A velocidade que a bola viaja e o quão rápido os atletas se movimentam na quadra. Então, como é que tá assim, nessa mudança do aspecto físico do jogador de tênis, e que importância isso tem hoje para um jogador de tênis que quer chegar no alto nível? Quando comparado a anos atrás, como é que está a questão física para um atleta de tênis? O quão forte, veloz tem que ser? Eu acho que nos últimos anos teve uma mudança muito grande assim no esporte, né? Não só no tênis, mas em todos os esportes tiveram um aumento de velocidade muito grande. Assim, se você pegar um jogo de, não sei, 15 anos atrás e você pegar um jogo de hoje em dia, os caras batem muito mais rápido hoje em dia, são muito mais rápidos. Então, isso você tem que transferir para a parte física. Você precisa chegar mais cedo na bola, você precisa ser mais rápido, você precisa aguentar mais tempo em alta intensidade. Então, é uma exigência física muito maior. E o que eu vejo hoje em dia é que os caras precisam estar fisicamente muito fortes para conseguir jogar em alto rendimento. Hoje em dia, você vê que o físico, às vezes, se prevalece em cima da técnica, por exemplo. Você vê caras que tecnicamente são muito normais, mais ou menos, mas fisicamente são muito bons, conseguem ter bons resultados hoje em dia, né? Até a gente estava comentando agora do Indian Wells, né? O Cameron Norrie foi campeão. Um cara que tecnicamente é um cara normal, só que fisicamente o cara é muito bom. O cara chega em todas as bolas, consegue devolver tudo. Então o cara consegue ganhar de jogadores que, se você olhar 10 anos atrás, não conseguiria. Então, hoje em dia, não só no tênis, mas em todos os esportes, se você não tiver um físico bom, você não consegue. Você não consegue... no futebol, por exemplo, você não consegue só atacar. Se você hoje em dia não atacar e defender, o técnico nem te coloca, porque você não tem a mínima chance. Exatamente. Então, hoje em dia, o físico é tão importante quanto o técnico, né? O que eu vejo no circuito hoje em dia é jogadores que, às vezes, viajam sem um treinador, mas viajam com um preparador físico. Então, às vezes, o cara prioriza mais a parte física do que a parte técnica, né? E principalmente os jogadores mais velhos, a partir de 30 anos ou 30 e pouco, o cara o cara se importa mais em estar saudável e estar bem fisicamente do que realmente estar acertando um backhand ou forehand. Então houve uma mudança muito grande assim nos últimos 20, 30 anos que eu vi assim na minha carreira. Tanto pela qualidade dos preparadores físicos quanto da visão dos tenistas, quanto a importância da parte física, né? Eu não sei, agora é uma opinião minha, né? Obviamente que quando eu lembro do Gustavo Kirten, né, eu vejo que ele era um cara tecnicamente muito bom, inclusive até tinha momentos em que ele fisicamente estava bem, mas olhando de fora, obviamente eu não posso atestar que isso é verdade ou não. Eu acho que se ele tivesse um físico melhor desenvolvido, talvez ele tivesse jogado mais, com certeza, mais tempo.
Com certeza. em alto nível. Eu acho que faltou essa questão de um preparo físico mais. E eu falo isso porque outro dia eu estava assistindo um jogo e eu vi o Meligeni comentando sobre isso, que hoje não tem como um atleta sobreviver no tênis se não tiver uma preparação física muito bem feita. Você não não tem consegue como nem chegar, você não consegue nem chegar. Você não consegue nem chegar. É. E aí eu olhei ali atrás e falei, poxa, um cara que chegou como ele chegou, o Gustavo Kirten, se ele tivesse o físico talvez melhor desenvolvido, né? O Guga com 26, 27 já não conseguia mais jogar em alto Já não nível. conseguia mais jogar. E você vê o Federer hoje com 37? 39, eu acho. 39, ou seja, para um jogador de tênis, 12 anos a mais numa carreira É muito. Né? É muito. Absurdo, não só em né? termos de glórias que o cara tem, mas também temos financeiros. O que são 12 anos de ganho, né, para um atleta de tênis no alto nível? Ou seja, então imagine quanto o físico hoje pode fazer diferença na vida de um atleta. O Guga, o Guga treinou com o Larry, né, a vida inteira, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar um ano com o Larry. E o Larry sempre foi um cara muito paizão, assim. Ele é um cara que ele abraça o jogador e faz tudo pelo jogador e tudo que ele precisa para o cara chegar lá. E ele pegou o Guga e falou, cara, eu vou fazer esse cara jogar segundo mundo e jogar tênis. E foi o que ele conseguiu fazer. O cara foi número 1 do mundo sendo brasileiro, que é um feito que provavelmente no Brasil nos próximos 100 anos não vai acontecer. Até o Milton Neves vai falar que ele era o Pelé do tênis, ou seja, um cara que muito tem fora igual. da curva, assim, é quase impossível fazer o que ele fez. Então é a mesma coisa que, não sei, um brasileiro ser número 1 do mundo de, sei lá, esqui na neve, por exemplo. A gente não tem nem neve no Brasil. Exato. É uma coisa totalmente longe da nossa cultura. Fora da nossa realidade, né? E ele era muito, mas o Larry era muito centralizador. Ele fazia tudo pelo Google. Ele era treinador, ele era preparador físico, ele era fisioterapeuta, ele era nutricionista, ele era massagista. Então era uma época que ainda o cara conseguia fazer tudo. Então ele talvez não, ele tinha boas intenções, mas ele não conseguiu fazer tudo o que o Guga precisava para continuar jogando em alto rendimento por 10, 15 anos. Ele foi número 1 do mundo por 1 ou 2 anos, mas não conseguiu se manter porque ele teve diversas lesões. Mas tecnicamente era um cara fantástico, assim. Tanto fisicamente ele aguentava jogar horas e horas, fininho, magrinho daquele jeito. Era um cara muito excepcional, né? Exato. Então talvez se naquela época tivesse um conhecimento que tem hoje em dia de, vamos contratar um cara top para fazer essa operação física, vamos viajar com o fisioterapeuta para te prevenir de machucar, o Guga poderia estar jogando, sei lá, até há 2 anos atrás o Guga estaria jogando ainda. Exatamente. Eu acho que isso teria sido muito importante para o esporte, até para o próprio tênis em geral, né? Nossa, ter mais tempo de exposição, um cara no alto nível, né? Isso aí ia ajudar muito. O Guga deu um boom no tênis na época que ele começou a jogar. Com certeza. Imagina se ele tivesse feito isso por mais anos. Exatamente. Com certeza o tênis teria muito mais adeptos hoje do que... Eu também acredito nisso. E, Tomás, outra coisa importante que eu acho legal, assim, até pra gente complementar, porque esse papo tá legal e a gente até podia ficar horas falando aqui, mas nessa questão do atleta, né? A gente fala muito dessa questão da carreira do atleta, quando ele começa a trajetória dele. O quão difícil é no Brasil hoje para você ter tudo que você precisa para se manter no alto nível. E quando eu falo isso, não nessa questão pessoal, porque você sabe que você pode investir num bom preparador físico, num bom técnico, ter uma boa quadra. Para quem chegou lá já... Para quem já chegou. Um nível alto. Então, assim, poucos conseguem chegar pelas próprias... Recursos para investir nele mesmo. Né? Exato. E, em termos de incentivo, né? O que falta ainda, cara, para a gente conseguir formar mais bons atletas? Obviamente que tem o talento individual, mas eu acho que isso não é um problema no Brasil, porque eu acho que o Brasil tem uma miscigenação muito boa nessa questão de ter pessoas com capacidade genética e para poder atingir um estágio técnico e físico para o alto nível. A gente vê, a ginástica olímpica, né? O Brasil fazendo campeões olímpicos, aí coisa que um esporte também que não era uma cultura comparado em outros países como Rússia, até o próprio Estados Unidos, a Europa Oriental no geral. E com o investimento e com as pessoas certas, você vê que a gente chega lá. Sim. O que falta ainda para o Brasil prosperar, na tua visão como atleta? Prosperar mais nos esportes
fazer mais atletas, formar mais atletas, tem alguma coisa, alguns elementos que você considera como ainda sendo falta de incentivo, falta de investimento, ou tem investimento, mas eles não são levados ainda exatamente para onde precisa, investe muito errado ainda, tem muito dinheiro indo para lugar que não deveria. Né? O que você acha como Eu atleta? acho que falta um conjunto de coisas, porque eu acho que investimento é importante, eu acho que dificilmente você consegue crescer um esporte dentro de um país se você não tem recursos para ter bons profissionais para treinar os atletas, por exemplo. Mas talvez não seja o mais importante. Por exemplo, você pega a Argentina, por exemplo, que está aqui do nosso lado, que é uma realidade mais próxima da nossa, que é um país que economicamente é muito inferior a gente, eles têm muito menos recursos, a federação de tênis deles não ajuda em absolutamente nada. Só que eles têm 200 jogadores a mais que a gente. Você pega entre os 100, hoje em dia deve ter uns 10 argentinos. Entre os 200 tem, não sei, 30. Então eles conseguiram chegar num nível muito maior que o nosso com menos dinheiro. Então acho que são várias coisas assim que interferem, né? Na Argentina o tênis é muito mais popular do que no Brasil. Hoje em dia você vê muitos clubes na Argentina, muita gente praticando esporte. E você vê que os profissionais que trabalham com esporte lá são muito bons. Você pega os treinadores, você pega os caras que entram na quadra e ensinam a garotada a jogar, você vê que os caras sabem o que estão fazendo. E às vezes no Brasil eu olho assim, eu tenho a oportunidade às vezes de entrar em alguns clubes para treinar e eu vejo os treinadores dentro da quadra com a garotada e você vê que os caras não têm muito conhecimento. Você vê que às vezes os caras... Mas não é por falta não é por falta de boa vontade do cara. Às vezes o cara não teve formação para passar isso para o jogador. Então falta um pouco de investimento, sim, do governo dar bons... conseguir ajudar os jogadores a viajar, a pagar treinador, a pagar viagens. Isso falta no Brasil. Acho que, até contando um pouco da minha história, eu não recebi nunca um centavo até entrar sendo o mundo, por exemplo, foi tudo meu pai e minha mãe que me ajudaram a pagar treinador, a pagar viagem, tudo foi meu pai e minha mãe. Então mas daí eu acho que também falta mais capacidade dos nossos profissionais, também de ter um intercâmbio, do cara querer melhorar, o cara ir para fora do Brasil e ver o que os caras estão fazendo e querer melhorar, trazer experiências para dentro do país, conseguir fazer um intercâmbio com outros treinadores e ter mais conhecimento. Então acho que isso também falta, assim, às vezes você vê bons juvenis e o cara chega com 17, 18 anos e ele não consegue entrar no profissional e ter uma boa carreira, porque às vezes ele não tem um cara do lado dele que consiga guiar ele para o caminho certo. Então às vezes o cara não tem muita experiência, o atleta não consegue se desenvolver. Às vezes o treinador está visando muito resultado a curto prazo e não consegue desenvolver o atleta para o cara chegar com 20 anos e tá jogando com os profissionais, né? A gente até estava comentando isso, que na preparação física também acontece isso. Exato. Às vezes os caras querem resultado imediato, querem resultado com 14, 15 anos e às vezes o cara chega com 20 e não se desenvolveu para estar lá e conseguir desempenhar, né? Então acho que faltam várias coisas para a gente chegar num estágio que a gente consiga desenvolver profissionais um atrás do outro, né? Acho que hoje em dia o que acontece surgem tenistas no Brasil, não se forma tenistas no Brasil. Então são fenômenos. Dificilmente você vai ver vários tenistas surgindo no mesmo lugar, por exemplo. Eu sou de São Paulo, o Guga é de Florianópolis, o Meligeni treinou muitos anos na Argentina, o Thomas Koch é de Porto Alegre. Então você vê que cada jogador é de um lugar. Você vê poucos jogadores se formando numa mesma base. Então isso hoje em dia a gente precisa desenvolver. Tomás, cara, muito obrigado aí pela essa hora de papo aí. Eu que agradeço. A gente vai fazer outras aí no futuro, com certeza. E a gente espera que o pessoal que esteja assistindo a gente, né, ouça sempre a opinião dos atletas e a visão deles com relação não só ao esporte no geral, mas principalmente a nossa área da preparação física, porque eu acho que isso agrega demais para as pessoas, para os preparadores físicos terem uma outra visão
até para os próprios técnicos terem uma outra visão da preparação física, né? Acho que tudo isso ajuda. A opinião do atleta é muito importante, porque eu costumo dizer que o atleta ele sabe mais que o preparador físico, ele sabe mais que o técnico com relação ao que ele precisa, né? E se a gente tiver esse ouvido e essa capacidade de interpretar aquilo que o atleta fala e conseguir entregar para ele aquilo que ele realmente precisa, né? Eu acho que a gente está num caminho longo aí para poder desenvolver realmente. Eu sempre falo que não é só ler o caderninho ali, ver como que ganha potência e aplicar no atleta. Você precisa conhecer o atleta, você precisa saber se ele está num dia bom ou se ele está num dia ruim. Então você precisa ter... Tem várias outras variáveis que só a experiência, só convivendo com o esporte você acaba aprendendo, né? Importante isso porque pouca gente tem essa experiência, a gente falou disso, né? Tomás, obrigado, cara, até a próxima aí. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa aí pra galera que tá... Pode ter certeza. Tá escutando. A galera vai curtir. Valeu. Legal, valeu. Obrigado.